Reflexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília. Oral Sim Implantes Dentários é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. A gente está batendo um papo aqui com a dona Maria Tereza Brandão, que é a diretora do Grupo Calcular, e também com a Célia Ribeiro, que é gerente do Grupo Calcular. Elas estão aqui contando aí pra gente, celebrando esses 30 anos do grupo, e a gente teve o privilégio, no primeiro bloco, de ouvir aí como é que tudo começou. Eu até brincava aqui com a dona Maria Tereza, dizia, ó, só a senhora para abrir uma empresa desse tipo, né? Porque ó, a mãe disse, nós vamos passar fome, né? Ninguém botava fé no negócio, e a senhora foi, né? E a Célia usou uma expressão muito interessante, tudo muito intuitivo mesmo, né? Quer dizer, era algo, me parece, né, Célia, que era dela, não tinha outro para fazer isso. Eu já não uso a intuição. Na época, nós somos muito católicos, então a gente crê muito em Deus, né? Todos nós de casa. E então, na época, eu me lembro que eu ia dormir, eu chorava muito, porque eu tenho até o 4º ano primário. Então, tinha coisas que eu não entendia, não sabia escrever. Aí minha filha, mãe, mas me explicava. Então, eu falava, como que eu vou fazer? O que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Como que eu vou administrar tal prédio? O que eu vou fazer agora? Então, eu pedia muito para Jesus, colocava ele na minha frente. Aí eu falei, olha, Senhor, aceita a minha proposta, seja o meu sócio e me leva para frente. Então né? tá tudo explicado. Que a gente trabalhe com honestidade, com humildade, com garra, com vontade, sabe? Para a gente atender todo mundo muito bem, para que todos saiam satisfeitos. É claro que num comércio, em uma empresa, sempre tem 1, 2, 3 que é contra, que não gosta, que fala mal, mas nós temos 90% que fala bem e temos Deus do nosso lado. Crucificaram o seu sócio. Então, e nós temos Deus do nosso lado, que está ali me empurrando. Às vezes eu passo uma dificuldade, que empresa que não passa, chega pagamento, a minha folha de pagamento é muito alta. Na véspera do pagamento, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, entrego na sua mão. O senhor é sócio, amanhã eu preciso do dinheiro. Olha, acho que a gente pede com tanta fé que aqueles condomínios que não me pagavam, acabavam pagando, e a gente acaba acertando a folha, sabe? Então, tudo que nós vamos fazer, nós colocamos primeiro na nossa frente Deus. Então, tanto eu como minhas filhas, a Célia que veio conosco também, entrou no ritmo, tudo é Deus que vai dar, é Deus que vai fazer. Então, a gente sempre usa, né, Ele na nossa frente. Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele ajuda e Ele instrui a gente. Porque uma pessoa com quase 40 anos que eu tinha na época, com o 4º ano primário, que o 4º ano primário daquela época que eu estudei, era nada hoje, era o 1º ano hoje. Era nem escrever, né? Então, conseguir montar uma empresa, conseguir administrar condomínio, conseguir fazer tudo muito bem feito. Com detalhe, perseverar 30 anos. Exatamente, isso não vem de mim, jamais. Eu sei que eu não teria condições jamais de fazer isso se não fosse Jesus, Deus está me apoiando e me empurrando para frente. Deixa eu contar uma coisa aqui. Você sabe que a dona Tereza aqui é extremamente inteligente, não precisa falar mais nada porque conseguiu construir uma empresa do zero. Eu vim para a empresa há 3 anos cuidar do atendimento ao cliente, sou jornalista, cuido da área de comunicação e depois com a Porter, que a gente vai falar depois, também fui cuidar dessa parte comercial. E uma vez ela precisou se ausentar, uma viagem para o exterior, ficou 25 dias fora. E aí eu fiquei no lugar dela e ela me passou as coordenadas das planilhas. Eu fiquei pensando, como que uma pessoa com 4º ano primário faz aquelas planilhas de Excel que ela deixou para eu controlar banco, para eu controlar todas as contas bancárias das várias empresas do grupo, que a gente tem administração, tem terceirização, tem portaria remota, você entendeu? E eu ficava pensando, como que ela conseguiu fazer isso? Porque a gente com nível universitário vai lá e apanha.
E ela deixou e batia tudo redondo, os saldos do banco, as transferências de um banco para outro, isso e aquilo. Eu fiquei pensando, mas como que ela conseguiu fazer isso? Quando ela voltou de viagem, que eu entreguei para ela a cadeira da diretoria de novo, eu falei, senhora, senta aqui e me explica como é que a senhora criou tudo isso. Ela falou, necessidade, eu precisava ter um controle assim, aí eu fui fazendo. E batia rigorosamente. Então, assim, volto a falar a questão de ser intuitivo, mas ela sabia o que ela queria e ela ia atrás, e ela arrumou as soluções. Claro, hoje nós vemos uma fase da Calcular, que é uma empresa de porte médio para grande. Nós atendemos quase 100 condomínios na prestação de serviços de todas essas áreas. E a gente tem software avançado que faz todo o gerenciamento da parte de informática, que gera boleto, que emite as prestações de contas. Mas se você pensar que lá atrás ela fazia isso na unha, com uma calculadorinha, uma máquina de escrever, eu não consigo imaginar isso. Então, comemorar 30 anos dentro desse grupo é motivo de muito orgulho. Não só para a gente da família, minha tia, mas de todos os colaboradores, todo mundo que está com ela desde o começo, né? Dos amigos, os clientes que viram o trabalho dela crescer. Nós tivemos na sexta-feira uma confraternização, uma missa em ação de graças e depois uma confraternização. Até a TV Marília gravou lá, depois você pode até pegar as imagens. Foi feita uma homenagem para ela, pela família, pelos colaboradores. E muitos síndicos, conselheiros que estavam presentes, ficaram tão surpresos de ver assim, o carinho e a reputação dela, como ela é avaliada por todos, né? De ver aquela família unida, todo mundo trabalhando junto, e ela à frente, que é a nossa grande líder. Então, 30 anos de Calcular, com muito orgulho. E o que é mais importante, num mercado extremamente competitivo, sem dúvida, em que as pessoas veem preço, na hora que você manda, a gente manda muito orçamento, que condomínio solicita, e de repente a gente não tem nem retorno, a pessoa nem liga de volta, manda um e-mail para dizer que não quer o nosso orçamento, mas tudo bem. E depois a gente fica sabendo de outras coisas feitas por baixo do pano, de pessoas que agiram com desonestidade, com falta de ética. E a gente diz, tudo bem, nós não precisamos disso. O nosso trabalho até hoje, a reputação, a idoneidade da empresa, da diretora, fundadora da empresa, ela fala por si só, né? Esse é o nosso maior patrimônio, essa reputação, esse bom nome da Calcular. Isso daí abre os caminhos naturalmente. Quando você fala num condomínio, por exemplo, Primavera, desde o início está aí ainda, e tantos outros, né, que começaram e permaneceram até hoje, quer dizer, isso é a comprovação da lisura do trabalho. Exatamente. Ninguém fica com uma situação irregular ou não profissional por tanto tempo, né? Exatamente. Temos os nossos colaboradores, eu tenho colaborador de 30 anos que veio junto comigo. Eu contratei na época. Então, você vê, a gente não se diz patrão empregado. Não é aquela empresa que o colaborador entra, bom dia, passa. Não, é aquele que, dona Tereza, tudo bom? Ei, fulano, como é que tá? Abraça, conversa, beija, como foi seu dia, como não foi. O meu pessoal lá do escritório, o nosso pessoalzinho do escritório, a gente trabalha tudo junto, como se fosse uma família mesmo. Meus netos são criados dentro da empresa e são até cuidados pelos colaboradores que estão lá. Pego os meus netos para cá, para lá, então a gente realmente é uma família. É isso aí. Olha, a gente está tendo o privilégio de ouvir aqui a história da Calcular, o Grupo Calcular, que está celebrando 30 anos. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do Grupo Calcular aqui no programa Conexão. E agora eu vou conversar com o nosso parceiro, doutor Marcelo Rodrigues, da Oral Sim, que já está por aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em ter o senhor aqui, viu? É um prazer estar aqui com vocês, né? Que legal. Olha, e as perguntas não param de chegar. E agora, uma curiosidade. As pessoas dizem assim, melhora mesmo a qualidade de vida de quem tem um implante dentário, porque me parece que se alimenta melhor. Isso é uma realidade, doutor? Olha, Marcos, com certeza sim. Nós observamos ali, a pessoa que usa prótese, seja dentadura, ponte móvel, ela começa
começa a restringir com o tempo certos alimentos. Então a carne deixa de ser parte da alimentação dela diária. Você observa que as pessoas deixam de comer as castanhas, que agora a gente observou que vários componentes das castanhas são muito importantes para a nossa alimentação, e aí a gente sabe que está sendo incluído na dieta, e as pessoas reclamam: doutor, não consigo comer esse alimento. Corta o amendoim, que é um alimento que as pessoas gostam muito. Então isso acaba tirando uma certa oportunidade das pessoas de repor nutrientes extremamente importantes. Com certeza. Os vegetais assim um pouco mais duros, as frutas, acabam sendo deixadas de lado. E com o tratamento com implantes dentários, você observa que a pessoa ela volta a ter uma dieta equilibrada, comer de todo e qualquer alimento, e isso faz uma diferença total. Qualidade de vida. Você observa assim, a pessoa ela passa a dizer que ela cessou problemas de estômago, que era muito comum por não triturar bem o alimento, comer grandes pedaços. Então é só ganho com o tratamento com implantes dentários. Até a questão do cansaço, né? Diz que melhora muito, doutor. A pessoa se sente mais disposta. Com certeza, a energia, e também se cansa menos, Marcos. Lembrando no caso do cansaço, de tentar triturar o alimento, que a prótese ineficiente exige mais da articulação e ele faz mais força para tentar fragmentar aquele alimento. É Oral Sim informando sempre você. Você quer mais informações? Tem dúvidas? 99600-2707 é o WhatsApp da Oral Sim. Você pergunta, Oral Sim responde. Participe com a gente. Doutor, muito obrigado. Olha, com certeza será um grande prazer responder. Um grande abraço. Até a próxima. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo, e também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante, é muito feliz para a gente, né? Porque a gente está comemorando, celebrando aí os 30 anos do Grupo Calcular, e a gente vai conhecer um pouco mais da história do Grupo Calcular. Eu tenho a honra de receber aqui no Conexão de hoje a Maria Tereza Brandão, ela que é diretora do Grupo Calcular, e também a Célia Ribeiro, que é gerente do Grupo Calcular. Muito boa noite às duas, é uma honra e um privilégio tê-las aqui, tudo bem? Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Célia, boa noite. Boa noite, também é um prazer voltar aqui, e ainda mais para falar de uma data tão especial como os 30 anos da nossa empresa. Isso realmente é fantástico, né? A gente vê uma empresa com 30 anos, quer dizer, e chegando no mercado hoje, chegando aos 30 anos no mercado tão bem posicionado como está o Grupo Calcular. Queria que a senhora contasse para a gente aí como é que começou, né, a Calcular, como é que ele surgiu, a senhora sonhou com esse projeto e colocou em prática. Quando foi isso? Como é que foi? Foi em 1988, eu tinha acabado de perder o emprego e tinha minha mãe e minhas duas filhas que dependiam de mim. Então eu fiquei pensando, não tinha nada, mas resolvi. Eu tinha trabalhado no escritório de contabilidade, então eu sabia um pouco de contabilidade, né? Então, eu resolvi montar um escritório para mim. Falei para minha mãe, vou montar um escritório. Ela falou, você é louca. Minha mãe hoje é falecida. Tá? E ela falou, você é louca, nós vamos passar fome. Eu falei, mais do que a gente está passando necessidade, não vai piorar. Vou em frente. Mas com o que? Eu falei, não sei, mas eu vou tentar. E eu conheci uma senhora que morava no condomínio Primavera, que depois eu passei a gerenciar as fazendas dela. E ela me falei a minha ideia de fazer contabilidade e não administração de condomínio. Aí ela me deu uma escrivaninha, uma máquina de escrever, né, bem antiga, e eu comprei umas madeiras com um pouquinho de dinheiro que a gente tinha e fiz umas partilheiras para colocar as coisas. E no mês que eu pensei, aluguei uma salinha pequena, né, que entrava 2 pessoas, uma tinha que ficar lá fora, não podia entrar. Então aluguei essa salinha, naquele mesmo dia eu consegui o condomínio Primavera. Soube que eu estava
tinha aberto escritório, eles me conheciam e foram oferecer emprego para mim. Falei, não, eu vou ficar com o meu escritório, então você pega a nossa contabilidade. Aí eu comecei a fazer a contabilidade do condomínio Primavera em 88. Como eu não tinha nada para fazer, só tinha esse condomínio, e naquela época eu andava até a pé, então eu saía e ia no condomínio, e eu gostava de ver. Então eu entrava no condomínio, ia ver se estava bem limpinho, se os porteiros estavam trabalhando direitinho, eram os porteiros do condomínio. Então eu comecei a fazer isso aí. Aí o síndico chegou e falou para mim, Tereza, mas você está aqui todo dia, né? Você vem ver se tem um carinho pelo condomínio. Naquela época até passava o dedo nos extintores para ver se estava bem limpo. Aí ele falou para mim, por que você não abre então uma administração de condomínio? Eu falei para ele, o que é isso, doutor? Ele falou assim, o que você faz? Eu falei, olha, só formalizar boa. Isso agora, né? Eu falei, é uma boa. Aí ele falou, em vez de escritório calculare, era a época, então põe a administradora calcular. Eu falei, olha, é uma boa isso. E em seguida, na mesma semana, veio um outro condomínio, o Primavera está comigo, está com a calcular até hoje, desde 88. Mudou síndico, trocou síndico, voltou e nós estamos lá. Aí veio um outro condomínio, em seguida já veio outro, aí já saiu o condomínio Dirna Montolaro, João Paulo, saiu todos esses condomínios. Foram assim, foram os primeiros. Casa Blanca, né? E foram os primeiros que a gente começou a nos procurar. Então eu comecei aí. Então eu ia nos condomínios, eu fazia tudo sozinha até então. Até 1995, eu só fiquei com os condomínios. Então eu já tinha, na época eu já tinha uns 25 condomínios. Eu fazia contabilidade e administração, porque eu ia, né, eu ia nas assembleias, e eu tinha uma mobilete. Então, mobilete. Eu ia, passei deixei de andar a pé e comprei uma mobilete. Então eu já ia de mobilete. Aí depois da mobilete eu comprei um carrinho velho, mas dava para mim andar. Porque eu saía tarde, naquela época as reuniões de condomínio acabavam meia-noite, 1h. Hoje é mais rápido, mas naquela época demorava mais. O pessoal também ficava conversando, brincando, e eu ficava no meio. Então, eu passei a administrar o condomínio. Em junho de 1995, eu já estava fazendo 7 anos, aí o Roberto Burguete da Toca me chamou. Como eu administrava o Dirna, ele morava lá, ele me chamou, ele falou assim, Tereza, quanto você cobra para fazer um condomínio ali, assim, que era lá aqui perto, no Araxá, né? Aí eu falei, olha, Roberto, eu não faço esse tipo de coisa, né? Ele falou, era terceirização, mas né? passa a fazer. Vê aí quanto você quer, 4 porteiros, uma faxineira e um zelador. Ele falou, mas é para começar amanhã. Eu falei, é tanto. Nem sabia, preço nem nada. Eu falei, é tanto. Ele falou, tá fechado. Quanto você cobra para administrar? Eu falei, tanto também. Então tá fechado. Então vai lá que você vai endireitar o condomínio, porque ninguém dava jeito nesse condomínio. Tinha acabado de entregar, os estudantes faziam o que queriam. Aí eu fui. Cheguei em casa e falei para minha filha, acho que eu fiz alguma coisa errada. Ela falou, por quê? Eu falei, eu coloquei um preço que eu não sei o que vai acontecer. É que o desafio era grande, dona Tereza, imaginar estudante, não é? E também ela o havia preço. mudado. Eu não tinha noção de preço do sindicato, né? O preço de portaria, de nada. Então eu falei, mas eu não tenho noção disso, eu não sei o que vai acontecer. Aí sentei, fiz os cálculos, falei, não, tá bom, tá ótimo. Saí procurando funcionário, contratei, já coloquei lá, né? Coloquei um uniforme rápido, fiz uma camiseta rápida, escrito calcular, coloquei, era o condomínio New Point, que está comigo também até hoje. Aí a gente ficou trabalhando ali, em seguida já veio o Oxford, né? E aí o Roberto também me chamou e ofereceu o Oxford. Dali em seguida começou a vir os que eu já tinha, para terceirizar também. Aí fui terceirizando. Em 1997 eu já tinha mais de 30 condomínios, eu fazia a contabilidade, eu fazia os boletos, eu fazia as assembleias, eu fazia as vistorias no condomínio, todos os condomínios, eu fazia a ronda para os porteiros e eu também atendia
24 horas. Acontecia um problema, então eu era chamada e eu ia. E quando a senhora fala eu atendi, era eu Era mesmo? sozinha. Não, era sozinha. Né? Eu sempre falo nós da Calcular, mas naquela época era eu. Né? Isso que eu quero diferenciar. Às vezes à noite, eu chegava, era chamada, eu ia no condomínio, principalmente desse lado aqui, né? Que era o condomínio New Point, Oxford, que deu muito trabalho. Então eu era chamada, eu vinha para parar mais naquela barulho. época, né? Porque era um movimento intenso. Então era muito estudante. Hoje é completamente diferente. Sim. Mas eu peguei a época em que a Unimar... Só a Unimar me parece que era alguma coisa em torno de 15 mil. Muito, então, era muito alunos. Então os condomínios nossos, né? O Newport tem 76 apartamentos, o Oxford tem 100. Então não morava 2 pessoas num apartamento. Era 5, 6. Então eles enlouqueciam o prédio. Então aqueles que queriam estudar me chamavam, eu vinha. Olha, teve noite que eu vinha, chegava em casa, tirava a roupa, botava o pijama, ligava de novo, eu saía, eu vinha. Aí então, tinha noite que eu terminava de pijama no prédio, porque eu vinha tantas vezes que eu já não conseguia mais nem me trocar. Então eu levantava e já vinha dormindo. Aí em 97, as minhas filhas foram trabalhar comigo. Aí eu falei, vamos nos firmar bem, porque agora está crescendo, então a gente tem que se programar e trazer a família para junto. E resolvi contratar o primeiro supervisor, que hoje nós temos 5, para fazer o serviço que eu fazia. Mesmo assim, até hoje eu faço. Então a Calcular passou a prestar um serviço melhor, com o supervisor, com as minhas filhas me apoiando, né? Elas saíram do emprego, vieram trabalhar comigo. Então aí nós formamos a Calcular, nós. Daí nós já não era mais eu. Então, e daí foi, graças a Deus, sabe? Então, os primeiros 10 anos a senhora foi eu fui quase que sozinha. É uma coisa interessante. Quase que sozinha. Né? Praticamente sozinha. É uma coisa interessante que, se você voltar no tempo e perceber o que ela fazia, que era tudo muito intuitivo. Exatamente. É muito intuitivo. O que precisa para um condomínio funcionar? Precisa estar limpo, precisa estar seguro, precisa estar organizado. Exatamente. Os moradores têm que receber o boleto e tem que ter uma prestação de contas. Tudo batido na máquina de escrever. Não tinha esse negócio de computador, de programa. Não, era... Se você for analisar hoje, a empresa foi crescendo. E chegou ao ponto de, que eu acho que foi um marco aí, quando conseguiu adquirir a sede própria numa área privilegiada, né, um prédio grande, e que já estava toda estruturada, com uma equipe administrativa, com supervisores, com quase 200 colaboradores entre porteiros, faxineiras e zeladores. E essa infraestrutura... Deixa eu só interromper rapidinho para a gente ir para o intervalo, eu volto. Sim. A gente já, na sequência, pegando exatamente esse gancho aí, esse ponto já de um novo tempo da Calcular, que está completando 30 anos, você está conferindo todos os detalhes aqui no Conexão. É rapidinho, não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já. De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, a gente está aqui caminhando para o último bloco do programa Conexão e a gente, claro, queria que o tempo fosse até maior para continuar ouvindo aqui um pouco da história, né, da Calcular, o Grupo Calcular, que celebra 30 anos, uma empresa marilhense que muito nos orgulha aí pela sua história, pela sua trajetória, que a gente pôde conhecer um pouco mais aqui hoje com a dona Maria Tereza Brandão, que é a fundadora e diretora do Grupo Calcular. Está também aqui conosco a Célia Ribeiro, que é a gerente do Grupo Calcular, falando um pouco também. Eu queria nesse bloco, inclusive, falar dessa ampliação, né, e da Porter, que faz parte também do Grupo Calcular, e aliás essa é uma outra sacada, né, quer dizer, de você ampliar, né, e perceber a evolução do mercado, não é isso? Isso. Foi de uma necessidade, né, Marcos, que a Calcular foi atrás de informação sobre portaria remota. Assim, solicitação de síndicos que falaram, olha, a gente tem visto por aí, Brasil afora, que existe a iniciativa, e ela pensou, poxa, eu não posso pegar
todos esses anos, quase 30 anos, isso foi em 2015, de história da minha empresa e colocar um serviço de portaria remota mais ou menos. Eu não posso improvisar e fazer alguma coisa que mexe com a segurança do condomínio. E a Silvana Brandão, filha dela, que é diretora também, eu e o Moreno Medeiros, que é o gestor da Porter, fomos atrás de opções, visitamos várias cidades, várias empresas e conhecemos a Porter em Florianópolis, que é a empresa referência em portaria remota. Hoje a Porter está no Brasil inteiro. Na época ela só estava no interior, em Bauru. Em 2015, quando abriu de Bauru, abriu Marília, Rio Preto e Santos. Agora já tem Ribeirão Preto e Presidente Prudente também. E está expandindo para fora do Brasil. E aí ela resolveu fazer um investimento altíssimo e falou: eu vou pegar o último andar do prédio da Calcular e vou dedicar a Porter. Colocou todo o equipamento, comprou a franquia, mandou todo mundo para fazer treinamento, capacitação, porque a portaria remota, no caso de uma franquia, ela tem os protocolos. Você não simplesmente vai lá e faz e aperta botão e abre e fecha a porta. Você tem todo um controle. E quando ela decidiu fazer isso, muita gente dizia: a senhora é maluca, né? E a senhora tem terceirização, como é que a senhora vai fazer com os funcionários que vão perder o emprego? Ela falou: não, mas a portaria remota, nós precisamos ter um zelador no prédio para receber correspondência, para fazer a limpeza geral. E aí esses porteiros vão para esse tipo de serviço. Só vai sair aquele que realmente quiser. Essa preocupação que eu achei muito bacana. Então, em 2015, nós inauguramos a Porter aqui em Marília, a portaria remota Porter em Marília. Vocês tiveram, inclusive, no Conexão. Exatamente. Contando, é verdade. É exclusividade nossa. E agora, por ser uma franquia, a gente se beneficia de toda a evolução. Então, na época, nós usávamos o tag e o controle para abrir portas e portões. Hoje, a gente usa o celular, um QR Code, um aplicativo. Com a câmera do celular, você vai lá e abre a porta, você manda convite para o seu visitante, para o seu familiar, você controla o horário do seu prestador de serviço, se tiver uma empregada doméstica, você põe o QR Code com o horário de entrada e saída. Então, toda essa tecnologia, com uma redução de custo absurda, mais de 50% do que custa uma portaria 24 horas, sendo que toda a parte de equipamento, ela tem toda a garantia, ou seja, se queimar uma câmera, se parar o motor, a porta vai lá, faz a substituição sem custos. Tudo isso com uma equipe altamente treinada, especializada mesmo, e usando os equipamentos homologados pela Porter. Então, a gente não vai instalar um condomínio e colocar lá uma câmera X, que é mais barata, um interfone Y. Você tem que fazer tudo padrão, com os equipamentos padrão. E a Porter, ela faz auditoria. Ela pega as nossas gravações, porque é tudo gravado, dos atendimentos, ela checa se o nosso operador na base 24 horas está atendendo, está fazendo o procedimento correto. Eles avaliam o tempo de atendimento, quando toca o interfone, quanto tempo demora para o operador atender, quanto tempo demora para abrir ou para fechar a porta. Então, você tem acesso a todas essas informações? Todas as informações. E agora nós estamos muito felizes porque uma das nossas metas era que os novos prédios que fossem sendo construídos já pensassem em portaria remota, já fizessem a inclusa, uma infraestrutura mínima, porque você reduz muito o custo, né? E nós tivemos um condomínio que acabou de ser entregue agora, que foi aprovado a portaria remota. Eles vão ficar 2, 3 meses só com o porteiro. Terminando de fazer a infraestrutura, nós já entramos com a Porter. Então, essa é a nossa meta agora. Transformar esses condomínios que vão sendo entregues também já com a portaria remota. De repente, no momento da elaboração do projeto, eles já podem pensar nisso. A ideia seria essa, né? Pois é, exatamente isso. Porque facilita muito e reduz muito o custo. E tem muitos empreendimentos que as pessoas compram para investimento. Então, se você vai alugar um apartamento
e você paga um condomínio de R$600, é uma coisa. Você alugar um apartamento e o condomínio for R$280, R$300, é outra coisa. Já tem outro valor, né? Exatamente. Porque a gente vê condomínio que acaba reduzindo muito o valor do aluguel, o proprietário ganha quase nada, porque o valor da cota condominial é alto. A primeira coisa é quando alguém está comprando ou alugando apartamento, pergunta qual é o valor do condomínio. Exatamente. E hoje o condomínio é alto, né? Realmente, são os impostos, né? Um condomínio com portaria, 24 horas portaria presencial, fica um condomínio alto devido aos impostos. Não é só o salário. Mas o funcionário ganha X. Não. Você tem que acrescentar impostos, cesta, vale transporte, um monte de coisa. Né? Férias, 13º. Todos então, os encargos. A portaria presencial hoje é 70% do valor de um condomínio, de qualquer condomínio. 70% representa. Representa 70%. Então, gera uma economia importantíssima. Então, você derrubando isso para, né? Então, olha, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu queria muito que a senhora fizesse uma avaliação para a gente aí nesses 30 anos, né? Olhando aí lá para 88 e mirando aqui para o futuro. Que avaliação a senhora faz, dona Maria? Olha, Marcos, graças a Deus nós crescemos, nós estamos vencendo, porque a gente chegou até aqui. Então, eu me dou por satisfeita por ter conseguido tudo isso. Eu, minhas filhas, os meus parentes, os meus colaboradores, eu quero agradecer a todos, porque sem eles também a gente não estaria aqui. Então, nós devemos muito aos nossos colaboradores que nos ajudaram todo esse tempo, a minha família, que é uma família maravilhosa, primeiramente a Deus que nos trouxe até aqui e nos formou para isso, né? Então, eu me dou por satisfeita por todos esses anos. Trabalhamos bastante? Trabalhamos. Quantas vezes eu passei noites trabalhando, o dia todo, sábado e domingo, mas eu ainda consigo trabalhar ainda uns 30 anos. Glória a Deus. Então, seria mesmo uma avaliação de gratidão. Gratidão, muita gratidão a todos os colaboradores, a todos os nossos parceiros, a toda a minha família, a Célia, o Moreno, os meus netos, a todos que nos ajudaram até hoje. Tá? Então, é muita gratidão de eu ter conseguido chegar aqui, como eu te disse, sem estudo, sem entender nada, e conseguir montar. Para mim, isso é um império. Para quem nunca teve nada, isso é um império. Com certeza. Célia, obrigado pela presença aqui também, mais uma vez. Uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a porta. Eu só queria fazer uma observação. Quem entra na Calcular vê que a dona Tereza, a mesa dela fica no meio do salão administrativo. Ela tinha uma sala antes reservada e quando eu fui para lá, ela me deu essa sala e foi para o salão. Nunca mais ela quis uma sala dela, porque ali ela está em contato com os clientes e com os funcionários. Sim. E assim ela tem esse feeling, essa sensibilidade para ver o que precisa melhorar, o que precisa mudar. E é por isso que eu acredito que daqui para frente vai ser mais sucesso ainda. Com certeza. Deus quiser. Parabéns, que Deus continue a abençoar os seus negócios, sua vida, sua casa, sua família. Amém. Grande abraço, uma ótima noite. Obrigada. Programa Conexão, olha, teve a honra e o privilégio de contar para você aí, tenho certeza que você que assistiu em casa, certamente se emocionou também, se alegrou de ouvir uma história tão bonita, assim como a história da Calcular, Grupo Calcular, que completa 30 anos. Se você ligou o televisor agora, perdeu. Você pode conferir a reprise amanhã às 8h30 da manhã ou também pelas redes sociais aí, pelo Facebook. O Conexão está de volta amanhã, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Conosco também a Vitalícia. A levíssima água de Marília exige, peça Vitalícia, é a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Você sabia que a Vitalícia ela é livre do sódio? É isso mesmo, por isso ela mata a sua sede. Então você toma a Vitalícia e você logo percebe a diferença. A Vitalícia ela tem apenas o magnésio e o cálcio, que são extremamente importantes para a nossa saúde. Então experimente Vitalícia, a levíssima água de Marília. E fica por aqui também com a gente Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Aliás, outro detalhe importante que eu quero contar para você é que continua valendo aí a sua participação através do WhatsApp da nossa Oral Sim
para você tirar todas as suas dúvidas. A Oral Sim responde para você através do 99600-2707. 99600-2707 é o WhatsApp para você tirar as suas dúvidas. A gente responde pelo WhatsApp e também pelo programa nas participações aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.